Olá, meus irmãos. Estou aqui para compartilhar um pouco mais com vocês sobre um valor tão precioso do reino de Deus, que é a transparência. O texto que eu quero usar, o texto-chave, é o texto de Mateus 26, 36 em diante, que conta o que aconteceu com Jesus no Getsêmani. Eu confesso aos irmãos que até essa meditação eu não tinha percebido nesse texto o tema transparência, mas ao perceber fiquei muito tocado pelo Senhor, muito impactado, porque de fato Jesus se vulnerabiliza diante dos discípulos e os convida para estarem com ele em um momento em que ele passaria talvez pela maior luta antes de estar na cruz. Segundo esse texto, Jesus estava com uma tristeza muito profunda. Ele diz que estava triste até a morte. Isso significa que Jesus estava com uma tristeza tão grande que essa tristeza poderia, de fato, levá-lo à morte. Não era uma tristeza como um mero sentimento, mas era alguma coisa que estava tão profundamente nele que podia acabar com a vida dele naquele momento. Mas não é isso que acontece. Essa tristeza profunda que fez inclusive ele suar sangue, ao ponto de sangue ficar derramado e visível no chão, de fato não conseguiu levar ele à morte, porque também está escrito, ele havia dito, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, e ele precisava ir para a cruz. Mas foi de fato uma tristeza profunda, com implicações muito sérias. A coisa mais parecida com isso que eu posso me lembrar é quando uma pessoa tem uma depressão muito profunda e sente a morte diante dela quando está com essa tristeza. Então Jesus estava num momento difícil. Inclusive ele diz, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus, enquanto homem, estava vivendo uma situação de dificuldade grande. Essa era a razão da tristeza dele. A gente poderia falar muitas coisas como razão dessa tristeza, mas vamos nos deter aquilo que está dito pelo próprio Jesus. Quando ele diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, então Jesus estava ali como homem, se vendo diante da fragilidade. E qual fragilidade? Por causa da própria oração que ele faz, dá para a gente perceber que havia em Jesus naquele momento, enquanto homem, uma vontade diferente da vontade do Pai. Porque Jesus diz, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha e sim a tua vontade. Ora, se Jesus está dizendo ao Pai, não seja feita a minha e sim a tua, é porque as duas naquele momento estavam se contrapondo, eram vontades diferentes. Mas ao dizer, faça a tua e não a minha, Jesus estava fazendo a escolha correta. Com certeza, o próprio Deus o ajudou naquela escolha. Mas vamos ficar um pouquinho aqui no motivo dessa tristeza, porque me parece que nós todos enfrentamos fragilidades sempre causadas por esse conflito. O conflito entre a nossa vontade e a vontade de Deus. O conflito que a gente vive quando pensa que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus, é mais agradável do que a vontade de Deus. Então todas as tentações, de alguma maneira, estão ligadas a esse conflito de vontades entre o que Deus quer fazer, que é o bom, perfeito e agradável, e o que nós queremos fazer, que apesar de nos parecer assim, diante da vontade de Deus, não é assim. Diante da vontade de Deus, a dele é boa, a minha é ruim, a dele é agradável, a minha é desagradável, a dele é perfeita e a minha vontade é cheia de falhas. Deus é quem tem ciência completa de passado, presente e futuro, de todos os lugares. Então é Ele que sabe exatamente o que deve ser feito. Então aquilo que Jesus viveu no Getsêmani não é tão diferente do que nós vivemos. Mas o que Jesus fez naquele momento, quando ele estava passando por essa aflição? Primeiro, ele foi até o Pai e abriu o coração. Ele não foi diante de Deus com uma oração superficial, ou com uma oração politicamente correta, ou com uma oração religiosa. Ele não foi com meias palavras. Ele disse ao Pai exatamente o que estava acontecendo.
Então Jesus foi transparente diante do Pai. Nós precisamos fazer o mesmo. Nós precisamos, diante das nossas tentações, diante das nossas fraquezas, diante das nossas fragilidades, chegar diante do nosso Pai e dizer a Ele o que está acontecendo. Com o coração aberto, realmente dizendo a verdade. Quando a gente está sendo tentado, a gente precisa dizer: Pai, estou sendo tentado. Quando a gente está sofrendo: Pai, está doendo. Quando a gente está se sentindo injustiçado: Pai, estou me sentindo injustiçado. E essa transparência diante de Deus permite que o nosso Deus, então, atravesse os seus olhos diante de nós e dentro de nós, através de nós. Aliás, é assim que eu quero definir transparência nessa minha conversa com vocês. Transparência no reino de Deus, para mim, é quando a gente deixa os olhos de Deus atravessarem o nosso interior, com todas as nossas fragilidades, mazelas, problemas, lutas, embates, e Deus enxerga tudo isso. Interessante que no texto correspondente de Lucas está escrito que Deus mandou o anjo para consolar Jesus. Amados, nós abrimos o nosso coração, não é para um Deus distante de nós, é um Deus que se chama de Abba, de Pai, Paizinho, nosso Paizinho. Então é claro que o Pai, ao ouvir o nosso coração completamente derramado diante dele, enviará o seu consolo, enviará o seu conforto, enviará o socorro. Esse é o papel do Espírito Santo na vida da gente, e ele está conosco para nos consolar. O que não dá é para a gente tentar ser religioso diante de Deus, ou tentar ser leviano com Deus, não dizendo exatamente o que está acontecendo. Outra coisa que Jesus fez nesse momento de fragilidade foi chamar 3 dos seus discípulos para estarem com ele. Nós precisamos da ajuda de Deus, que também se manifesta através de nossos amigos. Jesus não chamou os 12, mas chamou os 3 que eram mais próximos dele e foi com eles para esse lugar de oração, que era o Getsemane. Getsemane significa prensa, porque naquele lugar eram prensadas as azeitonas para se fazer o azeite, e aquele era um lugar em que Jesus e os discípulos costumavam ir para orar. Então Jesus leva agora 3 dos mais íntimos para estarem com ele quando ele estava vivendo o seu momento de fragilidade mais profundo de todos os momentos. Nós precisamos aprender com Jesus. Se ele, sendo Deus tão poderoso, tão maravilhoso, levou consigo 3 amigos, nós precisamos também ter amigos que nós levamos para viver os nossos momentos de crise junto conosco, os nossos momentos de luta, nossos momentos de tentação. Eu gosto de contar que eu tinha e ainda tenho um amigo, mas é meu amigo desde que eu era adolescente, e quando ele andava comigo e ele conhecia as minhas fraquezas, minhas fragilidades, e ele me via diante de algum risco, de algum perigo, ele costumava dizer para mim: vigie, Tony, vigie. Então, meus amados irmãos, você tem amigos que podem dizer para você: vigie, quando você está em algum momento de tentação, ou algum momento de desânimo, ou algum momento de fraqueza? Então, a Igreja de Jesus é essa família de amigos que se amam a esse ponto. Amigos que se amam ao ponto de abrir o coração para os seus amigos, e amigos que se amam ao ponto de ouvir aquilo que os seus amigos lhes contam, mas ouvem guardando. Não ouvem para fofocar, para espalhar, mas ouvem para poder cuidar melhor desse amigo. Então, a transparência tem 2 práticas que precisam andar juntas. A transparência requer que eu abra o meu coração para alguém, e requer que alguém, ao escutar o meu coração, saiba guardar essa atitude de abrir com honra, com segredo, com santidade. Aliás, o grande benefício da transparência é crescer em santidade. Porque as lutas que eu não abro, que eu tento viver sozinho, são lutas que ficam muito mais vulneráveis ao império das trevas
porque são lutas escondidas. Mas lutas que eu apresento a Deus e apresento aos meus amigos, essas lutas estão na luz. E diante desta possibilidade da luz brilhar sobre o que eu estou vivendo, Satanás perde as forças, perde a facilidade de me atacar durante os meus momentos de fraqueza. Você conhece um texto que vou ler aqui, que está em 1 João 1, 6 a 9, o texto diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, há verdades muito profundas e muito sérias nesse texto. Esse texto está associando que o efeito do sangue de Cristo depende da nossa comunhão uns com os outros. É claro que o sangue de Jesus Cristo é o único capaz de nos purificar de todos os nossos pecados. Mas a experiência com esse milagre que o sangue de Cristo produz, segundo esse texto, está relacionada com a nossa experiência de comunhão. A experiência de ter os pecados tirados de nós está relacionada à experiência de andarmos juntos, de sermos um, de sermos transparentes uns com os outros. Veja, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Uma maneira simples da gente poder entender, para a gente entender melhor esse texto é: se não andarmos na luz como Ele na luz está, não temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, não nos purifica de todo pecado. Então, andar nas trevas, andar com coisas escondidas, nos impede de ter o efeito do sangue de Cristo na prática de nossa vida, na realidade de nossa vida. Por outro lado, quando insistirmos em termos uma comunhão verdadeira, de vidas abertas, de corações entregues ao Senhor e uns aos outros, então o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Como eu gosto de falar, eu creio que a comunhão é como uma hemodiálise espiritual. Quanto mais nós andamos juntos, mais o sangue de Cristo corre entre nós e vai sugando da gente as impurezas do nosso ser. Glória a Deus pela igreja, graças a Deus pelos irmãos que nos ensinam e pelos irmãos que nos escutam, pelos irmãos que confiamos nossa vida, que nos recebem com zelo, com carinho e com cuidado, mesmo nas nossas fraquezas. Vamos crescer nisso? Vamos crescer em ser uma igreja que cultiva a transparência com uma vida autêntica diante de Deus, em que nossas orações são orações verdadeiras, sinceras, simples, que demonstram um coração quebrantado, e crescer na transparência em relação a nós mesmos, uns aos outros. Lembra desse texto aqui, ó? Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso está em Tiago 5,16. Esses dois textos que li agora falam de pecado. Mas deixa eu te contar algo que é fruto de experiência pessoal. Quanto mais nós abrimos nossas fragilidades, menos necessidade nós vamos ter de abrir pecados, porque não teremos tantos pecados para abrir. Quanto mais a gente se expõe ao cuidado de Deus e de irmãos amigos que cuidam da gente nos nossos riscos de pecar, menos nós pecamos. Isso é uma bênção, é maravilhoso. Então, que você receba essa palavra e que você procure de maneira pessoal praticar o escutar com honra e o abrir com transparência. Que Deus te abençoe, que sigamos juntos nessa igreja que tem a cara do nosso amado Jesus. Grande abraço.